A numerologia, na realidade, ela é considerada uma ciência mística esotérica e ela remonta aí os princípios da humanidade até, né? Porque a numerologia está relacionada à ciência dos números. E nós, dentro da sociedade que nós vivemos, nós temos uma cultura, principalmente a nível de Ocidente, que usa os números somente para quantificar, para quantidade, para peso, para medida, né? Esquecendo um pouco do que de fato o número significa. O número significa um campo de energia, um campo de vibração. Então, a primeira coisa para nós entender o que é a numerologia, nós precisamos entender a diferenciação do algarismo e do número. Ah, mas existe diferença nisso? Claro, e a diferença é extraordinária. Basta nós pensar o seguinte, que aqui no Ocidente nós usamos os números arábicos. Outras culturas usam outros tipos de algarismos, né? Nós usamos os arábicos. Mas todos os algarismos, eles têm criação dos seres humanos, né? Cada cultura criou o seu. Um outro muito conhecido entre nós são os algarismos romanos, né? Mas existem vários outros. Mas tem uma característica, que todo algarismo ele é finito, ele tem fim, né? E o número é infinito. Então, a numerologia ela trabalha com o número, apesar de ter a representação gráfica do algarismo. Então, essa já é uma grande diferença e um grande entendimento para entender de fato o que é a numerologia. Porque quando as pessoas confundem isso ou não têm clareza disso, elas não sabem direito do que se trata essa numerologia, né? Porque a numerologia é uma coisa extremamente profunda. É interessante, inclusive, falar sobre a palavra cálculo, né? Quando tu pega um número, tu vai calcular. O que é o cálculo? A origem da palavra cálculo. O cálculo nada mais é do que uma pedra. É uma pedra. Então, tu vê quando as pessoas têm cálculo nos rins, né? O que é o cálculo? É uma pedrinha que está lá dentro. Então, o antigo, o primitivo, num determinado momento da história, ele começou a olhar a natureza e verificar que daqui a pouco tinha um outro, né, que tinha uma quantidade maior, por exemplo, de ovelhas do que ele. E daí ele começou a fazer uma representação, as primeiras representações numéricas, ele pegava pedrinhas e ele olhava quantas ovelhas tinha, olhava lá e botava pedrinhas no chão. E aí ele determinava, né, por intermédio daquelas pedrinhas, a diferenciação do rebanho de ovelha dele, tinha 5, tinha 10, tinha 15, do outro, que tinha 20, 30, e ele representava por cálculos, pedrinhas. Então a palavra calcular já vem daí. É uma coisa interessante, uma curiosidade interessante. Então ela remonta lá do princípio, só que nós acreditamos que os números é uma criação de um poder maior, de um poder divino. E o número ele é infinito. Ele é infinito. E o número ele é energia. Então o número nós não enxergamos ele. O número é um campo de energia. Já o algarismo, nós enxergamos ele e podemos tocá-lo. O número não. Agora, nesse exato momento, aqui nesse ambiente que nós estamos, tudo que tem aqui pode ser medido, pesado e quantificado. Se você olhar o ambiente que tu estás agora aí, me vendo, pode ser dentro do teu carro, pode ser dentro da tua sala, do teu quarto, no espaço aberto, tu vai verificar que tudo que está na tua volta contém número. Pitágoras, inclusive, falava sobre isso, né? O Pitágoras, que foi esse grande mestre aí do passado, né? Ele defendia que o número é o único elemento que está presente em todos os lugares, não só na Terra, mas em todos os lugares, na medida, no tempo, no espaço, né? Então, a numerologia, na realidade, quando nós entendemos que ela é um campo vibracional, ela é usada num sentido de entender as vibrações. E o que é a vibração, por exemplo, se falando de uma pessoa? É a vida dela. Eu sempre digo assim, ó, para eu movimentar esse braço agora aqui, eu preciso ter energia. Quando eu tenho energia, eu tenho vida.
A numerologia ela trabalha dentro de uma lógica de uma única vida e várias existências, várias vivências. Aí eu não sei se tu acredita em reencarnação, vidas passadas, esse tipo de coisa, mas, enfim, respeitando, né, as tuas crenças, eu vou te dizer assim, a numerologia trabalha dentro dessa lógica. E dentro dessa lógica, nós vamos compreender que nós temos missões aqui na Terra, que a Terra é uma grande escola. E nós somos estudantes aqui. Quando tu perceber, né, quando as pessoas começam a se dar conta, quando a pessoa começa a se dar conta que ela tem uma missão aqui, tudo passa a fazer sentido. E a numerologia tem a possibilidade de clarear qual é a tua missão, o que tu veio fazer aqui nessa vida. Qual é o teu propósito? Entende? A numerologia, para mim, ela é como se fosse um manual de instrução. Quando tu compra um aparelho lá, agora nós temos aqui os aparelhos nos filmando. Ele vem com um manual de instrução. Por que o manual de instrução? Para o aparelho render melhor sobre o qual ele se propõe. Aí eu pego um aparelho e saio usando ele ao léu, sem saber direito o que eu estou fazendo. Uma das possibilidades é que esse aparelho vai queimar. Mas vamos lá, que ele não chegue a tanto, que ele não queime. O que acontece? Acontece que ele não vai render aquilo que precisa render. É bem possível que agora as pessoas estejam nos vendo, né, num celular, por exemplo, num smartphone. E aí? A pessoa que está nos vendo agora, ela está usando bem esse smartphone? Ela compreende todas as possibilidades que ela tem aí? Ou ela está usando só o WhatsApp, meia boca, Facebook, meia boca, Instagram, meia boca, não sabe direito as ferramentas? Né? Será que ela tem noção disso? Conosco é a mesma coisa. Então eu faço essa analogia, né, da vida, a vida humana, com o smartphone. Esse smartphone, ele está rendendo tudo aquilo. Tu sabe os apps que tu trouxe contigo? Tu sabe as tuas potencialidades, os teus defeitos e as tuas falhas? Porque eu falava antes que a vida humana na Terra é uma vida de estudante, porque a Terra é uma universidade. E se a Terra é uma universidade, nós somos os estudantes e aí tem lições para nós aprender. E nós viemos para uma faculdade específica, que é crescer e evoluir. Todos nós viemos para crescer e para evoluir. E aí nós temos que nos perguntar se nós estamos crescendo mais, evoluindo mais, ou evoluindo menos, ou crescendo menos. No meio que eu vivo, no meio místico, esotérico, né, no meio terapêutico, dos meus colegas terapeutas, né, já está claro que se tem uma missão. Mas a grande maioria, mesmo no nosso meio, sabe que tem uma missão, mas não sabe que missão é essa. E a numerologia é uma ferramenta extraordinária para nós clarear qual é a missão. Qual é a missão? Claro, claro. Porque se tu sabe qual é a missão, tu vai corrigir uma série de problemas na tua história. O momento ideal, antes do nascimento, tu compreender, porque daí tu já está com o teu manual de instrução. Tu imagina assim, ó, um dos grandes problemas na vida de um pai e de uma mãe, e os pais e mães que estão nos vendo aqui agora sabem do que eu vou falar, é de como encaminhar melhor esse filho e essa filha. Porque o que um pai, o que uma mãe, tu que é pai, tu que é mãe, o que tu quer para o teu filho e para tua filha? Ou tu que não é pai e não é mãe ainda, o que teus pais queriam para ti? Eles queriam que tu fosse feliz, não é assim? Pois é, queria que tu fosse feliz. Mas como é que eles agiam para te ajudar a te levar em direção a essa paz, essa felicidade e a prosperidade? Intuitivamente. Com a formação e as informações que eles tinham. Só que cada ser é único. Cada ser é individual. E se tu tem 2 filhos, ou 3 filhos, ou tu teve mais irmãos, ou tu conhece famílias com mais irmãos, tu vai ver que um é distinto do outro. Um tem dons artísticos, o outro tem uma coisa mais racional, mais lógica. No berçário, se tu tiver trigêmeos, digamos,
né, para ficar bem claro. Tu já enxerga um dormindo direto, calminho, o outro já agitado, sorrindo, né, interagindo, o olho chega a brilhar, e um outro já querendo escalar o berço já desde o primeiro dia, né? Então, tá ali as diferenças das personalidades. E a numerologia clareia isso. O que é melhor para te fazer? Para evitar o quê? As dores, os sofrimentos. Porque nós temos duas pedagogias aqui na Terra. A pedagogia do amor, que é aprender antecipadamente, ou a pedagogia da dor, que é aquela da pancada, das dores que leva na vida. E se tu tiver... Então, qualquer momento é um momento. Ah, mas eu não fiz antes de nascer. O meu pai e a minha mãe não fizeram antes de eu nascer, não buscaram lá informações. Está tudo certo, não tem problema. Tu pode fazer aos 5, aos 10, aos 15, aos 20, aos 30, aos 40, aos 50, a qualquer momento. Qual é o momento, então, na realidade? Para ficar mais tranquilo, porque eu falei antes que o melhor momento é antes de nascer, né? O melhor momento é agora. Esse é o melhor momento. Às vezes as pessoas também... que já tem um pouco de noção da numerologia, diz assim, não, eu vou esperar o meu aniversário para ver algumas coisas. Não. Por que o aniversário? Tu pode fazer antecipadamente, inclusive para ter um aniversário melhor. Não dá para deixar para depois. Seria mais ou menos assim, ó. Tu comprar uma máquina e tu tá usando ela. E daí tu tá usando ela, e daí tu diz assim, não, eu vou esperar o melhor momento para ler o manual. Como assim? Tu tá usando já e tu vai esperar um momento para ler o manual? Não, é ler o manual logo. Por que ler o manual? Para tirar o melhor daquela máquina. Para usar o potencial melhor daquela máquina. Porque senão tu pode até queimar a máquina, e nós vivemos queimando a nossa máquina. Porque nós somos uma máquina. Só que nós somos uma máquina, uma tecnologia divina. A nossa tecnologia é divina, então por que aumenta o número de farmácias? Por que as pessoas estão com muitas dores por aí? Saiu uma pesquisa há pouco tempo no Brasil que mais de 90% das pessoas estão em ramo de atividade que não gostariam. Empregadores e empregados. Isso aí leva ao quê? Ao aumento de número de farmácias. Tem algum problema na farmácia? Não, tem problema com as pessoas. Só tem farmácia porque tem clientes. Ou tu acha que alguém monta uma farmácia porque as pessoas estão saudáveis? Numa sociedade saudável, o número de farmácia reduz. As filas dos plantões de saúde reduzem. Então, por que aumenta? Por que tem uma demanda grande? Porque as pessoas estão doentes, estão usando mal as suas máquinas. As pessoas vão buscar a fazer uma caminhada, eu estou falando da maioria, porque tem as exceções, né? Mas a regra é, as pessoas vão buscar caminhar quando elas já estão obesas, quando elas já estão com problema de saúde, quando o médico lá diz assim, tu tem que caminhar, e mesmo assim, às vezes resistem. As pessoas vão buscar a corrigir a sua alimentação quando a dor aparece. Esse é o aprendizado pela dor. Então, na realidade, o ideal é nós buscarmos antecipadamente. Nós não precisar do remédio, nós não precisar da dor. E aprender antecipadamente. Então, as pessoas às vezes erram no momento da busca, mas não é só com a numerologia. Isso é num sentido geral, e com a numerologia também. Sim. Então, tem que buscar antecipadamente, por exemplo. Aí eu recebo muitas pessoas pais, que vão buscar na numerologia, porque o filho, a filha já está na droga, já está lá jogada no mundo, perdida ou perdido. E eles vão buscar a numerologia. Mas se eles tivessem buscado antecipadamente, né, poderiam ter encaminhado melhor, compreendido melhor. Porque, por exemplo, eu vou contar um exemplo aqui rápido, claro que eu não vou entrar em detalhes de nomes, né? Uma mãe veio desesperada me buscar porque o filho estava nas drogas, era um rapaz com em torno aí de 23, 24 anos, né? Já tinha destruído 2 carros da família. E ele não se encontrava em lugar nenhum, e eles davam tudo
dava estrutura, porque era uma família que tinha estrutura, dava estrutura, montava o negócio, o cara detonava com tudo, não ficava, não permanecia, na empresa deles não permanecia. E o que acontecia? Aí vamos ver o mapa numerológico, porque davam responsabilidade, cobravam responsabilidade, e o cara era um artista. Com uma família extremamente cobradora, exigindo que ele fosse lógico, racional e cartesiano. Então a pressão dessa família, por não conhecer o seu filho, foi responsável por esse filho se perder da forma como que estava se perdendo. A partir do momento que se clareou, eu lembro da cena, a mãe lagrimejou na minha frente, eu falando isso para ela, e ela passou a compreender melhor essa alma do artista que ela tinha em casa. E ela queria um filho racional, lógico e cartesiano. Mas por que ela fazia isso? Porque ela era uma pessoa do mal, principalmente a mãe, que era mais firme, né? Ela era uma pessoa do mal? Não, em absoluto. Ela queria o quê? O bem daquele filho. Só que o bem para ela era o filho agindo assim, assado e tal, da forma com que ela agia. Só que aquele filho tinha uma outra forma de vida, uma outra forma de ver o mundo. E ele não conseguindo corresponder àquela mãe, ele não conseguia corresponder. Aí ele buscava subterfúgio para fugir no mundo das drogas. Porque daí ele chapado, bebendo e tal, ele não pensava nisso. E ele se sentindo incapaz, inferior. Né? Então, compreender antecipadamente as coisas é a saída, é a alternativa. Mas, infelizmente, a nossa cultura não nos ensina, não nos leva para isso. E a numerologia é uma ferramenta extraordinária para nos mostrar qual é a missão da tua alma. Tu é bom no quê? A minha história é mais ou menos assim também. Eu sofri muito até descobrir qual era a missão da minha alma. E a missão da minha alma é estar aqui, conversando contigo, te inspirando com o meu modelo, com o meu exemplo. Não significa que eu já seja um ser em ascensão, mas eu estou no caminho. E eu tenho essa missão de inspirar as pessoas com o meu modelo, com o meu exemplo, mostrando para as pessoas que elas podem e devem crescer e evoluir. Mas até eu chegar aqui, só para complementar, até eu chegar aqui, eu sofri muito. Eu bati muito a minha cabeça na parede. Eu já tive N atividades, eu já fiz quase tudo nessa vida. E virava tudo em dor e sofrimento. Entendeu? Então descobrir a missão de alma é extremamente libertador. Não existe nenhum efeito colateral, desde que... mas pode existir também. Aí nós temos que ver o seguinte. Digamos que tu pergunte para um especialista se existe algum efeito colateral para uma pessoa fazer exercício. Exercício, via de regra, é maravilhoso, é muito bom. Aí, a primeira resposta é não, não tem efeito colateral. Mas daí daqui a pouco ele procura lá um charlatão, uma pessoa que não conhece o que está fazendo, e coloca o cara já numa maratona, um sedentário para fazer uma maratona. Pode matar o cara. Então, as informações, a busca de uma boa pessoa, de um bom profissional, com boa experiência, em qualquer área, na numerologia também. Então, daqui a pouco, eu vejo às vezes pessoas lendo lá uma coisinha que viram numa revista, na internet, dizem, tem que botar o número 8, número 8. Porque elas viram né, alguma coisa, ou alguém falando que o número 8 é o número do dinheiro. E de fato é. E aí a pessoa vai lá buscar número 8, mas daqui a pouco aquele número é antagônico para ela. Ela está fazendo de forma intuitiva, seria a mesma coisa que a automedicação. Ou pegar uma pessoa que não entenda, né? Eu já vi isso, já vi. A pessoa dizendo, não, bota número 8, a tua assinatura tem que dar 8. Como assim tem que dar 8? Tem todo um contexto para chegar naquela assinatura e para ver qual é o melhor número. Pode ser o 1, pode ser o 3, pode ser o 7, pode ser o 8. Né? Então, a contraindicação é essa, de buscar autoinformação e fazer uma bobagem, né? Ou buscar um profissional errado, uma pessoa que não domine a técnica, né? Tu buscar um preparador físico que não seja preparador físico, que só esteja querendo buscar o teu dinheiro, que não tenha conhecimento de causa.
Aí é uma contraindicação, mas não é a numerologia, né? Mas não é o exercício físico, mas sim a orientação que tu vai receber. Mas se tu buscar um profissional capacitado, da área que for, né, na numerologia também, aí não tem contraindicação. Nesse caso, não tem contraindicação. Só indicações positivas, porque a pessoa vai se encontrar, a pessoa vai se entender, e sem se encontrar e sem se entender, te prepara para o caos. E a grande maioria das pessoas hoje estão dentro desse caos. Estão dentro desse caos. Porque a vida, do jeito que ela está sendo construída, a vida do jeito que ela está sendo vivida, ela está sendo desperdiçada. O tempo, o minuto que se conta no relógio, ele não é algo do nada, é a vida. E aí já fica um recado para nós encerrar a nossa conversa aqui, já que estamos falando de tempo, para que tu que esteja me ouvindo, faça uma análise das horas, das 24 horas do teu dia e percebe aonde tu está gastando aquela hora. Quanto tempo tu está queimando em coisas que não agregam em nada e até pelo contrário, te tiram do foco? Quanto tempo tu está queimando na tela de um celular? Quanto tempo tu está queimando na frente de uma TV, vendo programações que não te ajudam e que te afastam do convívio social e das pessoas? A tecnologia é maravilhosa, eu não sou contra ela, mas como tudo na vida tem que ser usado, né, com discernimento. Então, tu está tendo tempo para brincar com o teu filho, com a tua filha? Tu está tendo tempo para abraçar as pessoas que tu gosta? Tu está tendo tempo para sentar numa mesa decente e tomar um café decente em família, ou que seja só para você? Ou você está fazendo isso paralelamente com outras coisas, tentando fugir da tua própria história? Isso precisa ser refletido por todos nós. Um estudo de numerologia, o conhecimento da alma, nos conecta de novo com a nossa essência. E a conexão com a nossa essência faz toda a diferença. Gratidão, até a próxima. Namastê.